Você está assistindo Telefatos. Apoio Cultural. Laboratório Doutora Tânia. Exames laboratoriais, moleculares e genéticos. Sua melhor notícia em saúde. Hoje, 18 de maio, o jornal Bom Dia Poços, apresentado pelo jornalista Matheus Luiz, completou 3 anos no ar aqui pela TV Poços. O programa pode ser assistido de segunda a sexta, sempre às 8 horas da manhã pela TV Poços e também na página da emissora no Facebook e no canal da TV Poços no YouTube. O Bom Dia Poços traz em primeira mão todas as notícias da cidade e região e com a participação dos telespectadores pelas redes sociais. O programa de comemoração dos 3 anos no ar foi transmitido ao vivo hoje, direto da Casa do Açaí e Café Beduíno, no centro da cidade. Para você que está à procura de uma vaga no mercado de trabalho, o Cine de Poços de Caldas oferece algumas opções: ajudante de obras, auxiliar de recepção, chapeiro, empregada doméstica, manicure, nutricionista, pintor e servente de pedreiro. O Cine UAI fica na rua 15 de novembro, 386, no centro de Poços de Caldas. Mesmo após o fim do decreto de emergência global devido à pandemia de Covid-19, o uso de acessórios de proteção continua. O problema é o descarte inadequado desses equipamentos. 87 mil toneladas de luvas, máscaras e viseiras, 140 milhões de kits de testes, 8 bilhões de vacinas aplicadas, gerando um número igual de seringas e agulhas. Tudo isso foi descartado no planeta só durante o primeiro ano e meio da pandemia. O levantamento foi feito pela Organização Mundial da Saúde. Naquela época, foi necessário. A prioridade era salvar o maior número possível de vidas. E todo mundo deve se lembrar que as coisas foram acontecendo ao mesmo tempo, algumas até no improviso. Por exemplo, o que antes era considerado lixo hospitalar e tinha um destino certo, virou lixo nas nossas casas. Só que quando máscaras e luvas chegavam a centros de reciclagem como esse, não havia nenhum protocolo, ninguém sabia o que fazer com aquilo. Por isso, foi tudo para os aterros sanitários. A orientação, pelo que eu me lembro, era de colocar dentro de um saquinho, amarrar, fechar e colocar para o lixo comum. Hoje, já poderia ser diferente. E a Organização Mundial de Saúde nos alerta que em torno de 15% deveria ser somente resíduo infectante. Então, muitos materiais, eles não têm risco de infecção, de contaminação ambiental alguma. Também já é hora de rever alguns hábitos que incorporamos à nossa rotina durante a pandemia e continuamos fazendo, meio sem pensar. Por exemplo, álcool em gel na porta do restaurante. Sim, com certeza, desinfetar ou lavar as mãos antes de comer é para a vida toda. Máscaras, depende. As pessoas avaliem o risco de maneira individual, a partir da sua saúde, se elas têm ou não uma boa saúde, a partir do seu status vacinal, se elas estão ou não vacinadas, e a partir do ambiente que elas estão. E essas luvas de plástico usadas por alguns clientes quando se servem nos restaurantes aquilo, será que ainda são necessárias? Por segurança, porque eu acho que não acabou a pandemia e a gente precisa ter um pouco mais de cuidado ainda. Eu acho que não está me protegendo, eu que estou protegendo os outros. Terminou de se servir, se for um caso de um ambiente coletivo, quando você vai iniciar a sua refeição, um pouquinho antes, faça uma higienização com álcool gel. E só neste self-service em São Paulo, são usadas 250 luvas por dia, cada uma durante poucos minutos. E depois serão mais de 100 anos até elas se decomporem. Precisa pensar mesmo se de fato aquilo é necessário naquele ambiente, naquele espaço, né? E nesse momento que a gente está vivendo. Dentro da campanha Maio Roxo sobre prevenção e tratamento de doenças inflamatórias no intestino, ontem aconteceu uma reunião na Associação Comercial para debater o tema.
Realizado no auditório da CIA, Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços, um bate-papo sobre a doença de Crohn, que acomete o intestino, sintomas e cuidados. Várias pessoas que compareceram para tirar dúvidas e esclarecimentos, já que a doença não tem cura, porém há medicamentos para o controle da mesma. Por ser uma enfermidade crônica, os pacientes com os devidos cuidados podem levar uma vida normal. O evento contou também com a participação do médico Antônio Ângelo Rocha, que orientou a todos que ali estiveram. Esse é o primeiro encontro que nós realizamos no município de Poços de Caldas com os pacientes portadores de uma doença que é chamada doença inflamatória intestinal. É conhecida, pela doença de Crohn, a retocolite ulcerativa. São doenças que acometem o intestino, e provocam muitos sintomas. Então, hoje é um encontro para essa discussão, para conhecer sobre a doença, para falar sobre a doença, para falar sobre o tratamento, para as pessoas se conhecerem, e compartilharem as suas dificuldades, as suas dúvidas, para poder caminhar junto com uma doença tão séria como essa. É uma doença que tem tratamento e mantém a doença sob controle. Ela não tem uma cura completa, ela é uma doença crônica, como se fosse um diabetes, e o paciente tem que estar sempre medicado, sempre acompanhamento médico, e principalmente ele tem que conhecer sobre a doença, conhecer como a doença se comporta, conhecer o acesso ao tratamento adequado para ele ter uma boa qualidade de vida. Todo mês de maio, o dia 19 de maio foi instituído a data para divulgação das doenças inflamatórias intestinal. Então, todo ano nós pretendemos estar levando informação para o pessoal saber o que é e ficar mais atento. Veja, no próximo bloco, o homem é filmado agredindo com socos uma mulher que estava com uma criança no Parque Municipal. E ainda realizado uma para divulgar cuidados para evitar acidentes de trânsito. A gente volta já.